Pera aí, rapidão. Meu Vai cachorro tá lá. comendo cortina. Deixa eu só Vai, levantar a corre, cortina aqui. corre, corre. Olá, pessoas. Bem-vindos a mais um vídeo do Notícias do Front. Hoje vamos falar sobre licenças. E por que que eu puxei esse assunto? No começo dessa semana, na verdade, no finalzinho da semana passada, o Facebook anunciou que estava trocando a licença dele para o novo React 16, iria trocar para MIT. Aí fiquei super feliz, fui lá, retuitei, fiz essa coisa toda e parei para pensar e, tipo, tá, o que que realmente mudou, assim? Eu não sabia, eu não entendo muito de licenças, e não sabia o que realmente tinha mudado porque todo mundo estava tão feliz. Eu estava feliz junto, mas sem saber por quê. Aí eu pensei, tá, eu não entendo muito de licença, vou aprender um pouco e ao mesmo tempo vou chamar aquele que foi o cara que mais me bloqueou de bibliotecas. Eu queria usar várias bibliotecas, não podia por conta da licença, não sabia o porquê, mas ele mandou eu não usar, eu não usava, que é o Igor. E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Igor, como o Medina falou. Eu conheço um pouquinho sobre licenças, apesar de a gente não ser advogado, para falar muito sobre, a gente tem que entender pelo menos o básico e qual o histórico de cada licença, porque assim a gente precisa entender melhor onde cada licença pode ser utilizada. Muito bem, e hoje a gente vai falar então de quatro licenças que eu considero as mais importantes ou as mais populares, que é BSD, que é de Berkeley, e aí BSD mais patente, que é o do Facebook, a gente vai explicar qual é essa diferença, a do MIT, que é provavelmente a mais popular de todas, e também a Apache 2.0 e a GNU GPL v3. Primeiro de todas é BSD. Não é exatamente a do Facebook, a que o Facebook usa para os seus projetos open source, ou que ele usava antes de fazer essa mudança dos seus projetos mais importantes. Mas você quer falar um pouquinho sobre a BSD, da Universidade da Califórnia? Claro, essa é uma das patentes mais antigas, juntamente com a MIT, e é legal ver que quando ela foi criada, as patentes no mundo de software não eram tão populares. Então, o pessoal fez uma famosa puxadinha em seguida para conseguir adicionar esse conceito de patente. Então, normalmente, a maioria dos softwares não usam a BSD com patente, mas no caso do Facebook, pelo fato de ser uma grande empresa, eles adicionaram essa cláusula adicional. Sendo que, de novo, assim como código não existe bala de prata, cada patente tem um sentido e tem uma característica própria, que depois a gente vai ver com o MIT, eu posso falar um pouquinho mais, a principal diferença entre as duas, que é bem legal saber assim quando utilizar cada uma. Legal, então vamos direto para MIT. MIT, que é uma licença pequena, ela tem poucas linhas, né? Ela é bem abrangente, bem aberta. Tanto que os projetos, a maioria dos projetos usam do MIT, que ela permite você fazer uso comercial. Na verdade, todas essas de open source a permitem, né? Mas distribuição, você só precisa fazer referência, você não precisa se preocupar com relicenciamento, você pode usar a mesma licença, uma licença diferente para o seu projeto. Mas para você, Igor, explica para a gente qual a diferença, a principal diferença entre a MIT e a BSD sem patente, né? Sem falar sobre patente agora. A diferença da MIT é que ela é bem mais permissiva que a BSD. Normalmente, se você for um programador e não saber nada de patente, e não quer saber como vai ser usado o seu software, ou sua biblioteca, ou framework, recomendo usar o MIT, porque ela permite o usuário dessa sua biblioteca a usar a sua biblioteca de qualquer forma que ele quiser, inclusive uso comercial depois, relicenciar se for preciso. Uhum. Então, ela é realmente bem permissiva, ela permite você fazer tudo o que quiser com código. Então, É por aquela. isso que no JavaScript a comunidade usa bastante essa patente, porque normalmente o pessoal que cria bibliotecas bem pequenas, que o pessoal cria normalmente no fim de semana, então, para não ter nenhum peso maior, principalmente peso em termos de legais, a MIT realmente é ideal, que você realmente libera o seu código e permite qualquer uso dele. No caso da BSD, tem um pouquinho mais de restrições legais, então, e é claro que a BSD, existe vários modelos de BSD. O Facebook usava o BSD com duas cláusulas mais patente,
Uhum. Os mais modernos têm quatro cláusulas, mas, de novo, MIT tem um linguajar bem mais simples do que todas as outras licenças. Então, se você Sim. não quiser ter nenhum problema legal ou não se importar com isso, MIT é mais recomendado. Realmente faz diferença, né? Você tem, quando você vai ler a licença, tem alguns que é BSD2, BSD3, às vezes BSD4, depende do número de cláusulas, né? É, acho que a principal diferença é que, se eu não me engano, a BSD4 ela tem algumas cláusulas falando que você não pode usar o nome, por exemplo, eu sou Facebook e na minha licença fala que eu, Facebook, estou liberando essa licença para uso de qualquer pessoa. Eu, Uhum, se for uma terceira, não posso falar que nas minhas campanhas de marketing que estou utilizando alguma coisa do Facebook. Ele não uhum. permite dar o nome da organização que criou a biblioteca. Ah, legal. No Eu caso não do posso falar MIT, que, o meu produto é super foda porque eu uso o React, que é do Facebook. isso. No caso do MIT, basicamente, ele não, se eu não me engano, ele não tem essa cláusula. Ele permite você fazer realmente tudo. O MIT realmente é bem curtinha, dá pra ler numa tarde. Brincadeira, dá pra ler rapidinho. Tá, mas o grande ponto que, mesmo se eu acho que se o Facebook usasse a de Berkeley, a BSD, do jeito que ela é, sei lá, a BSD 2, eu acho que eles não teriam tanto problema quanto com a cláusula extra que eles colocaram, né? Que eu coloquei aqui, que é uma cláusula que fala que você perderia qualquer licença ou qualquer direito ao uso de uma ferramenta do Facebook caso você entrasse em alguma disputa judicial contra o Facebook ou contra qualquer subsidiário do Facebook e tudo mais. Então, por isso que a BSD deles é diferente, eles chamam de BSD mais patente, porque ela tem essa cláusula adicional dizendo que não, se você nos processar, você perde direito a tudo. E foi isso que causou até a grande comoção que o pessoal que está fazendo o WordPress abandonou, o pessoal do Apache meteu o pau. Então, isso é bem legal de observar, porque com uma empresa, isso faz totalmente sentido você adicionar essa cláusula, porque se você permite que outras empresas usem o que você está fazendo, você quer uma coisa em troca, né? Uhum, Isso é bem legal porque no mundo do open source acontece aquele famoso paradoxo, né? Que eu libero o código para você e você não tem obrigação nenhuma de usar, mas também eu não tenho obrigação nenhuma de dar suporte. sim. Então, essa adição dessa cláusula, dessas duas cláusulas adicionais, cláusula de patente, é mais realmente uma proteção normal que acontece, inclusive, na licença que a gente vai ver logo depois. Mas realmente uma coisa bem normal, assim, muitas licenças têm isso, só que, de novo, pelo fato do Facebook ser uma empresa enorme, a chance de ela ser processada por alguma coisa é muito grande também. Uhum, E, e com isso isso causava um pouco de medo, somente em empresas grandes que sim. estariam usando React, porque elas não Uhum, poderiam, se elas estivessem criando alguma coisa adicional, alguma coisa que o Facebook não que o Facebook estivesse usando, mas não tivesse uma patente, eles poderiam processar o Facebook. Então, as sim. empresas maiores, assim, até mesmo algumas startups, ficaram um pouquinho com medo, porque o Facebook não é uma empresa, digamos assim, que ela não segue o padrão non-evil, né? Uhum, Ela realmente ela segue esse padrão bem de guerrilha, que ela tenta ter vários mercados diferentes. Então, era uhum, meio eles tentaram se proteger um pouquinho a comunidade de o Facebook fazer alguma coisa mal assim com a comunidade. E uma coisa legal também de falar de patente é uhum. que algumas patentes não existe interoperabilidade entre elas. Então, por exemplo, se você usar esse BSD mais patente, Uhum. você tem que ver se ela segue o padrão o padrão que é chamado, acho que se não me engano, OSI, né, que é Open Source Initiative, que Uhum. ela fala, por exemplo, o BSD é compatível com a licença X. Então você permite, se você tiver um conjunto de bibliotecas, você pode reusar elas, usar elas em conjunto. Sim. Ah, isso daí é bem perigoso, porque normalmente, principalmente quando a gente está desenvolvendo um produto, e com a comunidade Node criou NPM, a comunidade JavaScript criou NPM, então é bem fácil usar alguma biblioteca que tem uma licença que está violando
outra licença de outra biblioteca. Sim, então entra em conflito, né? Por isso que tem algumas empresas, uma delas é chamada Black Duck, que ela faz um software que ela escaneia toda a sua base de código e vai falando se existe conflito ou não. Muitas empresas enormes usam isso, como a Apple, a Samsung, a própria Microsoft usa bastante o software dessa empresa, que é a Black Duck. Se não me engano, a BSD ela é compatível com as outras licenças. Ela só não permite que você relicencie. Quando chegar na GNU, eu acho que vai ficar bem claro isso, essa diferença de relicenciamento e tudo mais. Depois dessa, então, tem a Apache 2.0, que ela, como eu escrevi aqui, parecida com o MIT, mas ela é mais expressa nos direitos de patente e ela tem aquela cláusula, você não pode usar em nenhuma comunicação que você usou aquele produto específico. Assim, e é o legal dela que realmente ela é focada em patentes. Então, ela fala que se você usar ela, você não precisa pagar nenhuma patente para a empresa que desenvolveu essa biblioteca, esse código, licença relacionada ao código que você está utilizando. Só que, por outro lado, ela fala que se você for processar a empresa, toda a licença não é válida mais. Então, ele tem o que eles chamam uma cláusula de litigation. Normalmente, as patentes não têm isso. A parte, juntamente com outras patentes, como acho que a Mozilla tem também, que é a MPL, tem uma cláusula bem similar a isso. Proteger você de ser processado por uma outra empresa. Então, normalmente, a licença Apache, ela não é usada em bibliotecas. Você vê ele sendo usado mais em serviços, em apps, em coisas mais isoladas, em serviços mais isolados. Você não vê ela sendo usada juntamente com uma biblioteca. Até porque ela não permite você usar ela com outro tipo de licenças. Se você entrar Ela não é intercompatível com as outras. Isso, então você pode. As outras podem ser usadas com elas, só que se você usar elas com as outras, tipo, não pode. E por fim, outra que eu separei foi a GNU GPL V3, e acho que essa é a mais restritiva de todas, né? Ela é feita talvez para um projeto open source que quer fomentar a comunidade open source e forçar você a continuar sendo open source, não é, Igor? Ou eu estou errado? É sim, só que é legal ver mais ou menos o histórico político e quando ela foi criada, né? Não a versão 3, mas a GPL, ela foi criada quando praticamente não havia open source. Então, toda a ideia dela é ser uma licença viral, que se você usar ela com outro tipo de licença, essa outra licença é invalidada. Então, se você estiver usando uma licença GPL com código fechado, todo o seu código fechado tem que virar GPL. Se você estiver usando ela com uma licença MIT, aquela licença MIT é violada, então não é violada, é anulada e acaba virando GPL também. Então, não interessa se você tiver o seu software, se você falou que usou MIT, se tem alguma biblioteca GPL. Sim. Isso faz com que seu código vire GPL também. Para o mundo de JavaScript, como o código vai junto com o código é interpretado, a licença GPL é muito ruim. No mundo de linguagens compiladas, existe uma outra licença que é a LGPL, que é Less GNU GPL, que ela permite que você, se você usar o source mesmo, o código, junto com outro código que não seja LGPL, o outro código acaba virando GPL. Porém, se você compilar aquele código e virar uma bibliotecazinha compilada, você pode juntar esse código compilado com outro código compilado. Isso, por exemplo, no browser, no Chrome, existe várias. O Chrome em si, ele segue a licença própria, se não me engano, é bem próximo do BSD, só que ele tem vários códigos LGPL. Só que esse código LGPL não está dentro do bundle dele, né? Essas bibliotecas não estão dentro do bundle, senão ele violaria. Eles são parte do sistema. Então, quando você baixa o Chrome, tem que baixar separado várias outras coisinhas para não violar a licença. Interessante. Interessante. Então, se eu quiser, num projeto, eu faço um projeto open source e eu quero estimular que continue sendo, que todo mundo que use aquele meu projeto
também seja open source. Uso a GNU. Agora, se eu estiver fazendo um projeto, assim como a gente estava fazendo um projeto para um cliente nosso aqui da Work, e eu esbarrar numa biblioteca que use GPL, eu devo fugir, que senão eu teria que, teoricamente, abrir o código do projeto que eu estou fazendo com o meu cliente. E é isso mesmo, vai ter, seria obrigado pela GPL a abrir totalmente o código e Uhum. licenciar ele, e o código vira Usando automaticamente. GPL também. Legal. Então é por isso que você me ficava me proibindo. Não pode usar máscara de input. Não pode usar essa máscara de input. Tá certo. O Entendi. legal do GPL 3 é que ele Hum, tem que ele já foi adaptado para esse mundo mais de patentes também. hum. Então, tem umas cláusulas adicionais referentes a patentes, a litigation, coisas do tipo. No caso, o Legal. GPL não tem tanta, não é tão robusto assim em relação a isso. Interessante. Eu poderia dizer que os dois extremos são MIT de um lado, onde é totalmente permissivo, e o GNU GPL, não importa qual versão, é o mais fechado e aonde a gente tem que fugir quando estiver fazendo um projeto para um cliente. Assim, o MIT realmente é bem mais permissivo. É, até se comenta no mundo open source a diferença entre liberdade e libertinagem, né? MIT te dá mais libertinagem, não te dá liberdade. No caso da GPL, ela dá liberdade, pelo fato de o software em si virou livre de qualquer marra de qualquer empresa. Então, Uhum. se você realmente quiser um código que possa ser usado por qualquer outra pessoa que não se preocupe tanto com patente, aplica MIT. Agora, se você realmente quer ter um software que seja usado pelo mundo todo, que se alguma empresa mudar, envie as modificações de volta para você, ou não só para você, ou envie ou adicione na página dela com as modificações que ela fez, GPL. Por isso que muitos desses softwares, inclusive um pouquinho mais antigos, por exemplo, o player de vídeo VLC, ele ainda usa GPL, porque no caso deles, querem realmente dar liberdade tanto para o usuário quanto para o desenvolvedor e não querem que ninguém feche a plataforma deles. Então, eles mantiveram GPL. Vale entender de novo que hoje em dia isso é um pouquinho mais difícil de você fazer, de novo, pelo modelo de como funciona, pelo próprio GitHub, então já é possível rastrear as coisas, mas antigamente era um pouquinho mais difícil. Então você vê os projetos mais antigos, eles eram bem mais conservadores em relação à licença, então eles usavam o GPL somente para evitar que empresas privadas fizessem alguma coisa, pegassem seu código, lançassem um produto e você não conseguisse e você tipo, todo aquele seu tempo que você gastou naquela biblioteca ou naquele app, a empresa em si, outra pessoa está lucrando alguma coisa com isso. Então você criou alguma coisa realmente para a comunidade. Então toda essa ideia de GPL foi pensado nisso, em dar mais liberdade para a comunidade. Realmente esse conceito de liberdade forte é tão forte que ele obriga você a ser livre. Então por isso que essa diferença entre liberdade e libertinagem usado bastante nas comunidades open source. Perfeito. Obrigado pelo seu tempo. Não foi fácil conseguir meia hora da sua vida. E é isso. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço.